Olá pessoal, tudo bom? Dando prosseguimento ao nosso conteúdo, hoje nós iremos avançar um pouco mais no cálculo que nós precisamos efetuar para o nosso projeto de lajes. Hoje nós iremos comentar aí sobre pré-dimensionamento, que nós já falamos em outra aula, só que nós vamos priorizar aí para o nosso exercício e para a nossa atividade e depois para o nosso projeto de lajes. E depois nós iremos falar aí sobre reações de apoio e a computação de cargas em lajes. Essa talvez vai ser a nossa última aula antes das férias. Depois, quando nós voltarmos das férias, nós vamos aprender como calcular os momentos fletores das lajes, poder dimensionar essas lajes, fazer o dimensionamento dessas lajes, e logo em seguida armar essas lajes e fazer verificação das flechas das lajes, finalizando aí o projeto de lajes. Então, por hora, para a gente dar uma quebrada, nós iremos calcular somente as reações de apoio. Essas reações de apoio são as cargas lineares que sairão das lajes e irão para as vigas, certo? Bom, então vamos começar com o nosso slide. Então, só vou pegar a nossa canetinha aqui, o nosso apontador. Então, nós vamos falar um pouco sobre espessuras, cobrimentos mínimos e o pré-dimensionamento que nós iremos realizar nas lajes. Então, as espessuras das lajes, elas devem respeitar alguns limites mínimos, limites dados por norma. Então, quais são esses limites mínimos que nós iremos encontrar lá na 6118? 5 centímetros para laje de cobertura que não estão em balanço. 7 centímetros para lajes de piso ou lajes mais comuns aí, ou de cobertura, você tem uma laje de cobertura em balanço. Então, aqui nós vamos ter 7 centímetros para lajes de piso ou de cobertura em balanço, certo? 10 centímetros para lajes que suportem veículos de peso total menor ou igual a 30 kN. 12 centímetros para lajes que suportem veículos de peso total maior que 30 kN. E 15 centímetros para lajes com proteção. Percebam que aqui nesses limites não há nenhuma indicação para lajes em balanço, somente de lajes de cobertura em balanço. Se não há essa limitação para lajes em balanço, e aqui a gente tem de cobertura em balanço, a gente vai considerar que todas as lajes em balanço serão 7 centímetros aí o limite mínimo, certo? Bom, cobrimento mínimo. Cobrimento mínimo a gente já falou isso sobre ele lá na aula de pré-dimensionamento, certo? Então, dependendo aí do tipo da sua estrutura e da classe de agressividade ambiental que você vai ter na sua estrutura, você vai ter um valor de cobrimento. Lembrando que essas classes de agressividade ambiental, como elas são definidas, voltem na aula de pré-dimensionamento que vocês irão ver aí como essas classes são definidas. Mas só dando um panorama aí, elas são definidas de acordo com a localização da sua obra, de acordo com a agressividade que tem na localização de sua obra. Então lembram, obras rurais ou obras marítimas, obras industriais, eles terão uma certa classe de agressividade ambiental e dependendo do seu tipo de estrutura, como a gente está falando de laje, eu só peguei as das lajes, nós teremos valores de cobrimentos nominais. Bom, pré-dimensionamento da altura útil a gente já fez na aula de pré-dimensionamento, mas só recordando agora, a nossa altura útil estimada ela vai ser igual a 2,5 menos 0,1 vezes N vezes L asterisco sobre 100. N é o número de bordas engastadas, isso a gente já fez na última aula. Lembram do critério prático? Se a gente engastava ou apoiava as minhas bordas das minhas lajes, ok? L asterisco, ele é o menor vão entre Lx e 0,7 Ly. Então, nós iremos calcular o Lx, o 0,7 Ly e verificar qual que é o menor entre esses dois valores. E eu tenho outro tipo de pré-dimensionamento que ele não é tão usual. A gente só vai falar sobre ele em lajes em balanço. Então, o meu D ele é igual a Lx sobre Φ2 vezes Φ3. Φ2 e Φ3 vocês vão encontrar eles nas tabelas de lajes. Logo mais a gente vai demonstrar aí as tabelas de lajes para vocês. E essa expressão ela é menos usual para cálculo de lajes aqui
de piso, mas porém lajes em balanço ele já é um pouco mais usual esse cálculo aqui pelos meus coeficientes Φ2 e Φ3. Bom, pré-dimensionamento então da minha espessura, se eu já tenho a minha altura útil, eu já tenho a localização da minha obra, então eu vou ter já uma parte da minha altura, da minha espessura. Afinal, minha espessura, se a gente verificar aqui na nossa figura, ele vai ser a soma de altura útil, e a altura útil é a altura da borda mais afastada até metade, até o CG da minha armadura, mais metade da minha armadura, mais o valor de cobrimento. O valor de cobrimento ele é dado através da localização da obra, da sua classe de agressividade. A sua altura útil você vai ter através do seu pré-dimensionamento, utilizando alguma das fórmulas do slide anterior. E esse Φ2 sobre 2 seria aí o tamanho da sua bitola. Isso você não tem, mas para efeito de pré-dimensionamento, a gente considera esse Φ aqui como sendo 10 milímetros. A gente vai obter o valor dessa bitola só depois de dimensionar as minhas armaduras. Mas como chute inicial, aí, que seria um chute inicial de espessura de laje, a gente considera aí esse Φ sendo como 10 milímetros. Bom, e é claro, a gente vai dimensionar para várias lajes, a gente vai ter vários tipos de espessura. A gente deve adotar apenas uma espessura para todas as lajes das plantas de forma. Por quê? Porque daí a gente a gente tem uma economia de formas, ou seja, a gente não tem que ficar modificando formas para variados tipos de laje. E a gente tem uma rapidez na execução. Então, quando nós vamos montar as formas das lajes, isso fica mais uniforme. Eu não tenho que ficar verificando, olha, nessa laje ela vai ter mais centímetros, então eu terei que rebaixar um pouco mais ela. Fora que dependendo da localização, dependendo da sua laje, você vai ter dentes de laje. Então, a gente tenta adotar sempre uma espessura para todas as lajes da minha planta de forma, ok? Caso a minha altura adotada seja menor do que essa altura estimada, que é essa altura que eu calculei anteriormente, a gente efetua a verificação de flechas nessas lajes. Então, por exemplo, eu fiz o meu pré-dimensionamento e eu calculei que a minha laje precisava de 10,8 centímetros no cálculo do meu H estimado. Só que nas outras lajes, elas não precisavam de tanta altura, de tanta espessura. Eu adotei como espessura das lajes todas sendo 10 centímetros. Então, nessa laje em que o meu H estimado for maior do que o meu H adotado, eu preciso fazer depois a verificação de flechas. Como que a gente faz essa verificação de flechas? A gente vai ver lá para frente. Então, a gente vai ver ainda... isso daí vai ser dito lá no final do nosso bloco de lajes, que é uma das últimas coisas que nós iremos verificar, será as flechas dessas lajes. Bom, caso particular. Então, caso particular seria a minha laje em balanço. Como na minha laje em balanço aí, ela é um pouco diferente, a gente adota o pré-dimensionamento não usual, ou seja, aquele utilizando as tabelas. Qual que é esse pré-dimensionamento não usual? É essa fórmula aqui do meu D igual a Lx sobre Φ2 vezes Φ3, e esses parâmetros Φ2 vezes Φ3 são obtidos aí da minha tabela de lajes. Bom, então vamos aí para um exemplo prático. Então, um exemplo prático nosso seria... Nós vamos seguir aí com as mesmas lajes, as mesmas 3 lajes que a gente já determinou a vinculação na aula passada, e eu vou seguir até a armação delas. Então, nosso exemplo é o seguinte: faço o pré-dimensionamento das lajes abaixo, considerando que elas são lajes de piso e a classe de agressividade ambiental que tem nessas lajes é a classe de agressividade ambiental 2. Então, essas são as nossas lajes. São as mesmas lajes que a gente determinou aí vãos teóricos e vinculações na aula passada. Okay? Então, alguns dados aí que eu vou mostrar nesse exercício, eu obtive da aula passada. Então, caso vocês tenham dúvida como eu obtive esses dados, esses valores aí, voltem aí na aula passada que vocês vão ver como que foi obtido esses valores. Bom, então, vou ficar aqui do lado de vocês, certo? E vamos fazer aí o nosso exercício. Então, só vou dar um zoom, ok?
nosso exercício, nós primeiro iremos realizar o pré-dimensionamento das minhas lajes. Bom, minha laje L1, minha laje L2 e minha laje L3, que são as mesmas lajes que a gente fez a vinculação na aula passada, elas ficaram com o critério prático com esse tipo de vinculação, certo? Então a laje L1 ficou com uma vinculação aqui numa borda e o restante das bordas são apoiadas. A laje L2 ficou com vinculação nas duas bordas adjacentes e as outras duas apoiadas. E a laje L3 ficou com uma vinculação aqui em uma borda, a outra apoiada e as outras duas adjacentes aí apoiadas. A gente fez também a classificação dessas lajes através da tabela de lajes. Então, se eu verificar aqui na minha tabela de lajes, vou disponibilizar também para vocês o arquivo de tabela de lajes. Então, esse é o arquivo da tabela de lajes do professor Libânio, ok? Eu não sei se eu vou ter a classificação bonitinha. Aqui eu tenho vários tipos de classificação. Eu não acho que eu tenho igual está no slide, que tem todas as classificações dependendo do tipo de bordas. Deixa eu só dar uma olhada. Não, aqui só vai ter os cálculos mesmo. Bom, no slide aí, então eu só vou voltar no slide. No slide a gente tem esse tipo de informação. Então, ó, vamos só voltar. Que a gente fez em relação às nossas bordas, né? Vamos lá, vamos voltar. Aqui, ó, os tipos de vinculação. Então, através das nossas bordas aí, bordas engastadas, bordas apoiadas, a gente tinha alguns casos, alguns tipos, dependendo da vinculação que haveria nas nossas lajes. Então, a gente já fez esse tipo de vinculação através desses critérios aí. E através desse slide, através desse tipo de vinculação, a gente tem os tipos 2A, 4B e 2B. Para a laje L1 sendo 2A, a laje L2 4B, a laje L3 2B. Bom, LX e LY são os vãos teóricos aí das lajes L1, L2 e L3. A aula passada a gente obteve esses valores, mas é o vão livre mais metade do apoio. Então o LX da laje L1 deu 312, meu LY 516. Meu L2 deu 270, da L2 meu LX deu 276, meu LY 372 e da L3 meu LX 312, meu LY 372. Como que a gente obteve isso? Através aqui do meio das vigas, né? Então a gente computava a metade das vigas, que são a metade do eixo do meu apoio, mais o vão livre que há entre as lajes nas duas direções, a gente obtém os valores de vão teórico. Quem tiver com dúvida, volta aí na aula anterior que eu realizei o cálculo dos vãos teóricos aí das lajes. Bom, para fazer o pré-dimensionamento, o que a gente vai ter que calcular inicialmente? O L asterisco. O L asterisco ele é o menor valor entre LX e 0,7 e LY. Para a laje L1, então meu LX ele é 312 centímetros e meu LY é 516. Então, se eu fizer 0,7 vezes 516, que é o LY da laje L1, a gente vai obter 361 centímetros, frente 312 do LX. Então, meu L asterisco para a laje L1 é o menor valor entre esses dois, ou seja, meu L asterisco vai ser 312 centímetros para a laje L1. Para a laje L2 eu vou fazer o mesmo cálculo. Então, o LX da laje L2 é 276 centímetros e o LY é 372. Fazendo 0,7 vezes 372, eu vou obter 260 centímetros frente ao LX, que é 276. Então, o meu L asterisco vai ser o menor valor entre os dois, ou seja, 260 centímetros. E para a laje L3, para a minha laje L3 aqui, eu vou ter 0,7 do LY ou LX. O meu LY aqui para a laje L3, ele vai ser 372. 0,7 vezes 372 vai dar 260 centímetros. Frente ao meu LX, que é 312, qual é o menor valor entre os dois? 260, então meu L asterisco vai ser 260. N é o número de bordas engastadas. Na minha laje L1 a gente vai ter uma borda engastada. Na laje L2 eu vou ter duas bordas engastadas e na laje L3 uma borda. Então meu N na laje L1 é 2, na laje L1 é 1, na laje L2 é 2 e na laje L3 ele é uma borda.
ok? Para eu calcular aí a minha altura útil estimada, eu tenho que aplicar qual fórmula? 2,5 menos 0,1 vezes n, tudo isso vezes L asterisco sobre 100. Então, se eu pegar, por exemplo, para a laje L1, eu vou ter que fazer qual conta? 2,5 menos 0,1 vezes n. Qual que é o n da laje L1? 1. Então, vezes 1. Vezes L asterisco. Qual que é o L asterisco da laje L1? 312. Então, vezes 312 dividido por 100. Calculando isso, minha altura útil estimada para a laje L1 vai dar 7,49 centímetros. Para a laje L2, 5,98. Para a laje L3, 6,24 centímetros. Para a gente aplicar aí, para a gente calcular a nossa altura útil estimada, a gente vai precisar de alguns valores. Quais são os valores? Principalmente, eu já tenho a minha altura útil, né? Minha altura útil estimada, eu já calculei ela pela fórmula. Eu vou precisar do meu cobrimento e do meu φ sobre 2, mas φ sobre 2 é igual a 0,5 centímetros. Afinal, aqui o meu φ está em milímetros, ou seja, o meu φ é 1 centímetro, dividido por 2, ele é 0,5 centímetros. Meu cobrimento é em função do quê? Da minha classe de agressividade do meu exercício. E a classe de agressividade ambiental do meu exercício é 2. Indo na tabela de classe de agressividade ambiental com o cobrimento, a gente obtém que o cobrimento aí das lajes vão ser 2,5 centímetros ou 25 milímetros. Como nós estamos calculando em centímetros, então meu cobrimento vai ser igual a 2,5. Então aqui na minha linha do cobrimento eu vou colocar 2,5. O meu φ sobre 2 a gente já falou, ele é igual a meio centímetro ou 5 milímetros. 10 sobre 2 aí que vai dar 5 milímetros ou 0,5 centímetros. Então, a minha altura estimada ela vai ser a soma do minha altura útil estimada mais o meu cobrimento mais φ sobre 2. Isso eu vou fazer para a laje 1, vou fazer para a laje 2 e vou fazer para a laje 3. Então, eu vou somar 7,49 com 2,5 mais 0,5. Minha altura estimada pré-dimensionada aí vai dar 10,49 para a laje L1. Para a laje L2, se eu somar 5,98 com meu cobrimento, que é 2,5, mais meu φ sobre 2, que é 0,5, minha altura estimada vai dar 8,98. Para minha laje L3, se eu somar 6,24 mais 2,5 mais 0,5, a minha altura estimada vai dar 9,24. A gente deve adotar uma altura só para as 3 lajes, ok? Para eu ter economia aí nas minhas formas e rapidez de execução. Então, analisando essas minhas 3 lajes, uma deu 9,24, outra deu aproximadamente 9 e outra deu aproximadamente 10,5. O que eu vou adotar? O que é mais fácil eu efetuar em obra é adotar que a altura da minha laje vai ser 10 centímetros. Porém, verifiquem que a minha laje L1, ela vai ter aqui, ela precisa de mais altura, ela precisa de 10,49, eu adotei 10, que é uma altura menor do que a minha altura estimada. Então, na minha laje L1 aqui, eu fiz um asterisco, ok? No meu asterisco, na minha laje L1, eu falo o seguinte, que é necessário efetuar a verificação de flechas nessa laje, porque a minha altura adotada é menor do que a minha altura estimada, ok? Então, nós iremos fazer a verificação de flechas nessa laje L1, tudo bem? Bom, agora vamos comparar se essa minha altura adotada é maior do que a minha altura mínima. Então, se a gente verificar aí qual é o tipo de laje, o nosso tipo de laje do nosso exercício, então vamos voltar para o nosso exercício aqui. É uma laje de piso, ok? Então verifiquem aqui, laje de piso. Voltando aí para as espessuras mínimas, para a laje de piso, a minha espessura mínima é 7 centímetros. Então, verificando aí a nossa altura que nós adotamos, vamos só voltar. A minha altura adotada aqui, ela é maior do que minha altura mínima, que é de 7 centímetros, ok? Então, pois afinal essa altura mínima eu obtive, pois a minha laje é uma laje de piso. Então, a minha altura adotada passou no critério mínimo.
Se ela não passasse, eu deveria adotar no mínimo 7 centímetros para a minha laje, ok? Bom, aqui também eu coloquei, isso daqui é um dado que nós vamos precisar para o próximo exercício, tá? Eu coloquei o lambda dessas lajes, depois a gente não tinha calculado o lambda dessas lajes anteriormente. Como que a gente calcula a lambda? É só pegar o Ly e dividir pelo Lx. Então, ó, pegando o Ly e dividindo pelo Lx de cada laje, eu obtive aí para a laje L1 1,65, para a laje L2 1,35 e para a laje L3 1,19. Esse dado a gente vai precisar aí para o próximo exercício, então eu só deixei ele aqui no nosso cálculo. Bom, dando prosseguimento então aí ao nosso exercício, aí, a nossa apresentação, a gente já finalizou, né? Então a gente já fez o quê? O pré-dimensionamento, né? Dessas lajes aqui, a gente vai ter as espessuras delas, a gente adotou 10 centímetros para L1, para L2 e para L3. Ok? Bom, isso daqui a gente fez para lajes que não estão em balanço. Então percebam, essas lajes têm vigas aqui, elas estão apoiadas. Porém, como seria aí o pré-dimensionamento de uma laje em balanço? Essa laje aqui, pessoal, é exatamente a laje da nossa atividade. Então, a laje em balanço da atividade de vocês, que eu vou passar hoje, já vai estar pré-dimensionada. Eu já vou fazer o pré-dimensionamento dela aqui, que é um pouco diferente das outras lajes, ok? Então, nós vamos fazer aí o pré-dimensionamento da minha laje L4, ok? E para isso eu vou precisar do aço. Então, nós iremos dimensionar essa laje utilizando o aço CA50. Para eu poder dimensionar, nós iremos então utilizar a tabela de lajes. Então, a minha altura útil estimada vai ser Lx sobre Φ2 vezes Φ3. Ok, então vamos lá. Então, vamos começar com alguns parâmetros de interesse para a gente calcular essa laje em balanço. Bom, dados do exercício. O que são dados do exercício aí? Bom, meu Lx é o menor vão da minha laje, ele deu 110 centímetros. E meu Ly é o maior vão da minha laje, que deu 460 centímetros. Então, se eu efetuar a conta aqui do meu lambda, ó, meu Lx é 110, meu Ly é 460, meu lambda ele é 460 dividido por 110, que vai dar 4,18. Se ele deu 4,18, como o meu lambda deu maior que 2, isso é da aula passada. Essa laje ela vai ser armada em uma direção, ok? Bom, se a minha laje é armada em uma direção, vamos então utilizar aqui a minha tabela de lajes. Então, ó, esse arquivo aqui eu irei passar para vocês lá no Classroom com as minhas tabelas de laje. Então, se eu for aqui na tabela 2.1a, eu já posso retirar o valor do Φ3. O Φ3 aqui, ó, ele é função do quê? Do tipo de aço. Então percebam, 1,15. Aqui está faltando alguns dados, né? Para mim deveria ser o seguinte: sigma SD ou FYD vezes 1,15. Então, o nosso aço é o aço CA50, né? Então, seria o seguinte: nós iremos utilizar então a nossa tensão do nosso aço é 500 e o nosso elemento é uma laje maciça, não é uma laje nervurada. O Φ3 então para a laje maciça vai ser 25, ok? Tudo bem? Então meu Φ3 retirado da minha tabela 2.1a, ele deu 25, percebam? Então ó, eu estou aqui no final da minha tabela 2.1a. Então, 2.1a, eu retirei o valor do Φ3 aqui. Então, para lajes maciças, que é o nosso caso, para o nosso aço CA50 ou 500 megapascal, ele deu 25, ok? Bom, aí aqui a gente tem vários tipos de laje, vários tipos, né? A gente tem A1, 2A, 3, só que se a gente for procurar, a gente não vai achar o nosso tipo de laje, ok? Pois a nossa laje ela tem borda livre nas 3 direções e uma borda é engastada, certo? Então a gente não tem. Só que aqui embaixo a gente tem o seguinte, ó, Φ2 para vigas e lajes armadas numa só direção, é o nosso caso. A nossa laje ela vai ser armada só em uma direção. E se a gente verificar aqui, ela vai ser como? Ela vai ser engastada de um lado e livre do outro.
certo? Então percebam, ela está sendo aqui, ó, engastada desse lado e livre do outro lado. Se a gente for na nossa tabela de laje, a gente tem esse tipo de caso. A gente tem, ó, percebam, engaste desse lado e livre do outro. Então, o meu Φ2, para esse caso, ele vai ser igual a 0,5. Então, percebam aqui, eu já retirei o valor do meu Φ2, ok? Então, ó, Φ2 da tabela 2.1c, essa minha tabela aqui é a minha tabela 2.1. 2.1c, bem lá no final, a gente vai ter aí que o meu Φ2 é 0,5, ok? Bom, então voltando aqui só para o nosso exercício, deixa eu só pegar aqui. A minha altura útil estimada, então, ela vai ser dada como? Pelo meu Lx sobre Φ2 vezes Φ3. Isso daí é a fórmula dada para pré-dimensionamento, utilizando os parâmetros Φ2 vezes Φ3. Meu Lx é 110, ok? Meu Φ2 que eu obtive da tabela é 0,5. Meu Φ3 deu 25. Calculando isso, a minha altura útil estimada vai dar 8,8 centímetros, ok? Essa é a minha altura, é a minha espessura total? Não, a gente tem que fazer ainda a soma do cobrimento mais meu φ sobre 2. Então, a minha altura estimada aqui vai ser minha altura útil, a minha espessura estimada, né, vai ser minha altura útil estimada, mais φ sobre 2 mais o meu cobrimento. Então, vai ser 8,8 mais 1 sobre 2, que é o meu φ igual a 1 centímetro, ou 10 milímetros, dividido por 2, mais meu cobrimento, se a classe de agressividade ambiental for 2, meu cobrimento é 2,5. Calculando isso, minha altura estimada vai dar 11,8 centímetros, que é maior do que 7 centímetros que a gente tinha falado aí que para lajes em balanço a espessura mínima é de 7 centímetros. Então a gente pode adotar aí para a nossa laje em balanço duas alturas. Ou a gente adota 12 centímetros, ou se essa laje em balanço fosse uma laje componente aí do nosso projeto total aí, eu adotaria para essa laje 10 centímetros e faria aí a verificação das flechas, ok? Então, ó, vocês podem adotar ou 12 ou 10 centímetros. Se vocês adotarem 10 centímetros, como aí o seu H adotado deu menor do que o seu H estimado, você precisa fazer a verificação das flechas, ok? Bom, então, vamos voltar só para a nossa apresentação. E vamos avançar aí um pouquinho na parte teórica aí. Então, a gente já fez o pré-dimensionamento das nossas lajes e a gente fez também um pré-dimensionamento a mais, que seria o pré-dimensionamento das lajes em balanço. Bom, agora nós vamos falar aí sobre os nossos esforços e as nossas reações de apoio. Então, as ações, como que essas ações são computadas? Essas ações, elas devem estar de acordo com a norma, com a norma NBR 6120. Então, eu vou só voltar aqui, eu pequenininho, eu tenho a NBR 6120 aqui, ok? Só vou fechar aqui do lado. Na NBR 6120, lá na página 20 e pouco dela aqui, a gente tem variados tipos de tabelas, ok? Então, ó, só vamos voltar aqui um pouquinho. E essa norma aqui, eu acho que ela teve uma atualização em 2019, ok? Por isso que eu estou pegando essa norma aqui para vocês. Então, ó, na tabela 1, a gente tem vários tipos de materiais. Então, ó, rochas naturais, blocos artificiais e pisos, argamassas e concretos. Ó, o que nós vamos precisar? Peso do concreto armado. Qual que é o peso do concreto armado? Peso específico dele vai ser 25 kN por metro cúbico, ok? Então, nessa tabela a gente tem variados tipos de material. No texto base que eu deixei para vocês aí no portal, a gente tem essa tabela aqui também, lá no final. Então, ó, se a gente for ver, esse é o nosso texto base de lajes maciças, ok? Lá no final do texto de lajes maciças, vocês também irão ter aí as tabelas. Só que essa tabela está desatualizada com a norma 6120. Então, eu vou disponibilizar para vocês a norma 6120, que vai ter aí vai estar mais atualizada frente aí aos carregamentos. Então, nessa tabela a gente vai ter o material, quais são os pesos de cada material.
certo? Então a gente tem vários tipos, tem vários, alvenaria, se ela é de bloco, se ela é de tijolo, a gente tem divisórias, e só vou mostrar outra parte que interessa para mim, telhas, qual que é o peso das minhas telhas e telhados, enchimentos, forros, só na tabela 10 agora que me interessa, aqui ó, tabela 10, e a gente tem um peso que a gente chama de peso de uso, ou carga variável, e essa carga variável é o nosso Qzinho, lembra do Qzinho lá da minha combinação última normal? A nossa carga variável aí, ela é dependente do tipo de local, do tipo de laje, da onde que você vai dar destinação ao seu edifício. Então, se essa laje for de aeroporto e ela estiver numa área de acesso público, você vai considerar que seu Q, a sua carga variável, vai ser 5. Ou então, vamos lá, vamos dar uma avançada aqui, ó. Se for aí no caso, deixa eu ver uma interessante... Edifício residencial, se for numa laje de um dormitório, a carga dele vai ser 1,5. Se for de um sanitário, vai ser 1,5. E como que a gente sabe onde estão essas lajes? Porque quando a gente olha a nossa planta estrutural, que nem a nossa planta do nosso exemplo aqui, só vou voltar, que a gente está resolvendo, a gente não sabe se essa laje aí é de dormitório, se essa laje ela é de um banheiro. Então é claro que você precisaria aí da sua planta baixa. Quem tem dúvidas como isso é feito, vão na aula de concepção estrutural. Na nossa aula de concepção estrutural, na minha palestra que eu dei no CIPEC, eu falo um pouco sobre isso, que a gente monta as lajes em função da minha planta arquitetônica. Por isso que esses valores aqui que eu obtive, né? Só vou voltar aqui, esses valores de, é uma laje de um dormitório. Você precisa ver aí na sua planta baixa se essa laje está sendo realmente de um dormitório, ok? Então você tem esses valores aí de carga também obtidos pela sua tabela de ações, na sua norma 6120, ok? Bom, então vamos dar prosseguimento aí ao a nossa apresentação. Então, esses valores de reações têm que estar de acordo com a norma 6120. E quais são as ações comuns aí que a gente computa em lajes? Ações do peso próprio, ação da espessura da minha laje, peso de revestimento de piso e de forro. Então, nessa laje aí, ela vai ter uma argamassa de regularização, mais o peso de revestimento dela, o peso do seu porcelanato ou do seu azulejo que você vai colocar em cima dessa laje. Peso de paredes divisórias, ou seja, em cima da minha laje eu posso estar passando uma parede. Essa parede não pode estar em cima de uma viga, mas ela pode estar em cima de uma laje, ok? Isso é muito comum, por exemplo, peso de divisória também. Se vocês forem pensar aí na laje que tem a sala dos coordenadores aí, da Unifafib, vocês podem perceber que as salas ali, elas estão todas numa laje e elas são divididas por paredes divisórias, ok? Então aquela parede você bate lá, ela é oca. Então essas paredes divisórias aí estão em cima de uma laje, não estão em cima de uma viga, ok? Então nesses casos aí a gente tem um peso associado a essas paredes divisórias. E a carga de uso, que seriam essas cargas de uso, que são dadas aí pela norma 6120, através do tipo de uso do seu edifício, você vai ter aí uma carga associada variável, ok? Bom, meu peso próprio a gente vai precisar aí do peso específico, que é o peso específico do concreto armado, que é 25 kN por metro cúbico, valor que foi obtido aí da 6120. Para a gente calcular peso próprio de laje, a gente vai precisar multiplicar o quê? O peso específico, que é 25 kN por metro cúbico, que seria o peso do concreto armado, vezes a altura, vezes a espessura adotada, que no nosso caso anterior foi 10 centímetros, né? Só que em metros. Então vai ser 25 vezes 0,1, porque a gente adotou em 10 centímetros, só que a gente tem que calcular esse valor aí em metros. Bom, cargas de parede, a gente não vai fazer cargas de parede, isso daí a gente só vai ver lá em projeto de edificação. Quando a gente tem paredes apoiadas diretamente na laje, elas são consideradas uniformemente distribuídas na laje. Então a gente deixa isso daí lá para projeto de edificações, como a gente computa aí essas cargas de parede. Bom, reações de apoio. Então as ações atuantes nas lajes,
elas são transferidas para as vigas, das vigas para os pilares, dos pilares para as fundações. Mas como a gente está falando de lajes, aí a gente tem que pegar toda a carga que atua na minha laje e jogar isso daí para minhas vigas. Como isso é feito? Isso é feito através do processo das áreas. Então lá na norma 6118, ele efetua o cálculo das reações de apoio das lajes retangulares sobre um carregamento uniformemente distribuído, que os carregamentos das minhas lajes são carregamentos uniformes distribuídos por área, através das áreas dos triângulos e trapézios formados pelas retas dos vértices das lajes, traçadas de acordo com o que? 45 graus entre dois apoios do mesmo tipo, 60 graus a partir do apoio engastado, se o outro for simplesmente apoiado, e 90 graus a partir do apoio vinculado, esse apoio pode ser apoiado ou engastado, quando a borda vizinha for livre. Então seria o seguinte, ó, vamos pegar um exemplo aqui. Seria, como que a gente vai calcular aí essas reações de apoio? A gente vai determinar certas áreas. Como a gente determina essas áreas? Por exemplo, entre essa borda aqui, essa borda e essa borda, eu tenho engaste com engaste. Quando eu tenho dois apoios iguais, quando a gente analisa essa borda, a gente traça uma reta a 45 graus do meu apoio engastado aí no caso, ou do qualquer apoio, né, porque os dois apoios estão engastados. Então a gente traça uma reta a 45 graus. Aqui nesse caso dessas minhas duas bordas, eu tenho uma borda engastada e a outra apoiada. Aí a gente vai traçar uma reta com 60 graus a partir da minha borda engastada. Quer ver? Ó, vamos voltar para o critério. 45 graus entre dois apoios do mesmo tipo, 60 graus a partir do apoio engastado se o outro for simplesmente apoiado. Então, ó, nós vamos ter 60 graus a partir do meu apoio engastado, já que o outro é apoiado, e a gente traça outra reta aqui. Na união dessas duas retas, a gente já determinou uma área aqui, percebam? A gente já determinou essa área. Mas vamos continuar. Aqui a gente tem engaste e nós temos aqui um apoio, né? Então nós vamos traçar uma reta a 60 graus do meu engaste, tracei essa reta. Aqui a gente vai ter apoio e apoio. Como é apoio e apoio, a gente vai traçar 45 graus, tanto faz aí de um lado ou de outro, pois a gente já está dividindo um ângulo de 90 graus. Tracei uma reta, determinei uma outra área. E o restante das minhas outras áreas aí vão ser associadas aos outros valores aí dos meus apoios, ok? Então só vamos fazer aí o mesmo tipo de fundamento para essa laje aqui. Então ó, nessa laje, analisando essas duas bordas, aqui a gente vai ter engaste e aqui a gente vai ter apoio. Então eu vou traçar uma reta a 60 graus no meu engaste. Tracei essa reta aqui, ó. Peguei o ângulo de 60 graus, tracei a reta. Aqui a gente tem apoio, apoio. Como é apoio, apoio, nós vamos traçar uma reta a 45 graus. Tanto faz aí de qual apoio você está analisando. Aqui eu tenho, olha, um apoio e uma borda livre. Aí, ó, o meu critério é o seguinte, é 90 graus a partir do apoio vinculado. Então, 90 graus, então tracei uma reta aqui. E aqui eu tenho engaste e apoio livre. Então, aqui, ó, 90 graus também a partir do meu apoio vinculado. E eu determinei aqui 3 áreas. Então, ó, percebam, nesse caso aqui, eu tenho um triângulo, outro triângulo, eu tenho um trapézio e outro trapézio. Aqui eu vou ter um triângulo, um trapézio e outro trapézio. Afinal, aqui ó, não tem área. Por que não tem área? Pois eu não tenho nenhuma viga que vai receber carga de laje. Ok? Então, ó, a minha reação Vx aqui dessa viga, ela vai ser igual ao meu peso, o peso que eu calculei para a minha laje, vezes essa área formado pelo meu processo das áreas, dividido por Ly. Meu peso linha X aqui, que seria associado a essa viga da minha borda engastada da minha laje, vai ser o peso vezes a área desse trapézio, a linha X, sobre Ly. A minha reação aqui associada a essa borda aqui que está apoiada, né, dessa laje, o meu Vy vai ser o peso vezes a área Y, a área desse triângulo sobre Lx. E dessa borda engastada dessa viga, nós vamos ter o meu V'Y, que vai ser o peso vezes a área desse triângulo, a linha Y, sobre Lx. O que é importante, a gente pode fazer isso, só que é muito trabalhoso. A gente tem que ficar dividindo essas áreas, calculando aí as áreas associadas e formadas sobre isso. Então,
Para facilitar nossos cálculos, existem tabelas que adimensionalizam todos esses parâmetros e a gente nem precisa pensar nas áreas, ok? Então, ó, é só uma coisa que é para a gente ter só uma uniformidade nas nossas nomenclaturas aqui. Percebam que, olha, essa é uma borda apoiada e ela está associada ao comprimento LY. Então, aqui a minha reação ela vai ser a VX, ok? E, nesse caso, a minha borda aqui ela é engastada. Para a gente diferenciar apoio de engaste, no apoio a gente vai ter o VX e no meu engaste a gente vai ter o nosso V'X. E o X está associado à borda LY. No caso, a LX, ó, percebam, aqui a gente tem um apoio. No meu apoio, então, a gente vai ter o meu V. E no minha borda engastada, eu vou ter o meu V'. Como elas estão associadas ao vão LX, eu vou ter o meu VY e o meu V'Y. Analisando aqui o mesmo caso para esse tipo de laje. Ó, essa é uma borda apoiada, então nós vamos ter V. Essa é uma borda engastada, a gente vai ter V'. Como elas estão aqui na direção do meu vão LY, então ela vai ser o meu VX e o meu V'X. Ó, aqui a gente tem uma borda apoiada, ok? Então ela vai ser V. Como ela está associada na direção do meu LX, então ele vai ser um VY, ok? Então percebam, as reações de apoio Vx e V'X, elas distribuem-se em uma borda de comprimento LY. E a Vy e V'Y se distribuem numa borda de comprimento Lx. Por isso que eu coloquei aqui vice-versa. As reações obtidas, elas são consideradas uniformemente distribuídas nas vigas de apoio. Então, essas cargas que a gente calcula são cargas linearmente distribuídas, ok? Tudo bem? Aqui, ó, por exemplo, ó, essa é uma carga que veio numa viga, ok? E é uma carga linearmente distribuída que eu obtive de uma laje. Essa carga da minha viga vai para o pilar aqui em um pórticozinho. Isso daí a gente vai ver aí em concreto armado 2 para projetos de pilares, como que a gente vai passar as cargas das vigas para os pilares, ok? Tudo bem? Mas percebam, a carga que a gente calcula aqui está errado, não é quilonewton por metro quadrado, é quilonewton por metro, tá? Então, ó, coloquei até o apontadorzinho aqui, porque está em quilonewton por metro quadrado. Essa carga que vai vir aí das minhas lajes vai se transformar em carga linearmente distribuída nas minhas vigas. Bom, como que é o cálculo por tabelas aí? Então, o cálculo das reações ele pode ser realizado mediante o uso de tabelas de lajes e eles são baseados exatamente nessas áreas formadas. Só que para a gente não ter que ficar dividindo as nossas lajes em áreas, pensando aí qual que é o comprimento de um lado, o comprimento de outro, a gente faz isso daí de uma forma mais fácil, adimensional. Então, a gente tem alguns coeficientes adimensionais. A gente vai ver, né, os coeficientes NX, N'X, N'Y e N'Y, que são associados exatamente igualzinho a gente fez para o Vx, o V'X, o Vy e o Vy e o V'Y. Que é para a borda engastada a gente vai ter linha, se é associada ao Ly a gente vai ter X, ok? O mesmo tipo de coisa. E a gente vai calcular essas reações através desses coeficientes que são obtidos das tabelas, vezes o peso que eu vou calcular das minhas lajes, vezes o meu menor vão, que é o Lx, dividido por 10. Isso para obter minha reação Rx, para obter minha reação Ry, eu vou ter que pegar o coeficiente N'Y e assim por diante. Então, esses coeficientes, esse Nx, o N'X, o Ny e o N'Y, eles são função das condições de apoio das lajes, ou seja, qual que é o tipo de laje? 2A, 1, 2B, 3, e do meu coeficiente lambda, que é meu Ly sobre meu Lx, ok? Bom, então agora vamos para um exemplinho. Olha, a nossa mesma plantinha aqui. A gente vai considerar que esse edifício é um edifício comercial de escritórios, que a gente vai ter um peso de revestimento. O que é o peso de revestimento aí? Argamassa de regularização mais um porcelanato de 1 kN por metro quadrado. E que a espessura das lajes, a gente já fez o pré-dimensionamento, a gente já tinha falado que ela era 10 centímetros, mas eu coloquei 10 centímetros novamente. Eu quero calcular as reações de apoio dessas lajes com o auxílio das minhas tabelas de laje, ok? Então
Então agora vou ficar aqui do lado de vocês novamente para a gente poder resolver esse exercício. Tudo bem? Então vamos só dar um zoom aqui. Ok, vamos fazer aí o cálculo das minhas reações. Então primeiro, inicialmente a gente tem que fazer a computação das minhas ações. Então a gente tem a minha laje L1, que a gente já falou que o tipo dela é 2A, minha laje L2, que o tipo dela é 4B, e a minha laje L3, que o tipo dela é 2B. Então, quais são as minhas ações em kN por metro quadrado? Primeiro vai ser o peso próprio. Peso próprio, como que a gente calcula ele? Vai ser a espessura da laje vezes o peso específico do concreto armado. Quer ver? Ó, se a gente voltar aí na minha tabela da NB120, da 6120, aliás, a gente tem, né, ó, material, peso específico aparente dos materiais de construção. Concreto armado, minha laje é maciça de concreto armado, isso daqui vai ser 25 kN por metro cúbico, ok? Só vou deixar lá na tabela 10 para a gente já ficar no jeito para o próximo passo. Então, olha aqui, ó, nós vamos ter o que? Essa minha espessura vezes 25 kN por metro cúbico, que é o peso específico aparente aí do concreto armado. A nossa espessura é 10 centímetros. Só que para eu calcular esse peso, tá vendo que isso daqui está em metro cúbico? A gente tem que transformar essa espessura em metro. Ou seja, 10 centímetros é a mesma coisa que 0,1 metro. E 0,1 vezes 25 vai dar 2,5 kN por metro quadrado, que é uma carga aplicada pela área da minha laje. Peso do revestimento eu dei no exercício. O peso do revestimento ele é 1 kN por metro quadrado. Então, nós vamos computar aí o peso do meu revestimento como sendo 1 kN por metro quadrado. Então, ó, esses são pesos permanentes, né, que sempre estão lá na minha viga. O meu G, ele vai ser o quê? 2,5 mais 1, que é 3,5. 2,5 mais 1, que é 3,5. 2,5 mais 1, que é 3,5. Sempre assim? Às vezes não. Às vezes você pode ter peso de revestimento diferentes em variados tipos de laje, ok? Bom, vamos prosseguir aí. Minha carga variável agora. Minha carga variável, o nosso edifício do nosso exercício, ele fala que é um edifício comercial. Só que eu não sei onde essas lajes são, se é de banheiro, se é de depósito. Então, ó, vamos lá, vamos adotar um valor, ok? Então, se a gente for aqui, na minha norma, estou perdido aqui, estou com bastante arquivo aberto, aqui, ó, na minha norma de ações, a gente vai aqui, ó, para o local. Qual que é o nosso local? Vamos ver se a gente tem alguma parte de escritórios. Bancos, bibliotecas, cinemas, cozinhas, depósitos, edifícios residenciais, edifícios comerciais, corporativos e escritórios. Esse daqui. Então, ó, já achamos nosso local. Esse é o local. Só que percebam que a gente tem vários tipos de localizações, né? Então a gente tem salas de uso geral e sanitário, regiões de arquivos deslizantes, que seria o depósito aí do nosso escritório, call center, corredores dentro. Eu não sei, eu não tenho esses dados aí da minha planta arquitetônica. Então eu vou falar que essa laje é de sala de uso geral e sanitário. A minha carga uniformemente distribuída nessas lajes aí vai ser de 2,5 kN por metro quadrado. Então é importante vocês terem também a planta baixa para vocês fazerem análise aqui de qual tipo de laje que vocês estão falando para o seu edifício. Tudo bem? Às vezes, por exemplo, você pode ter uma laje. Só vou no edifício residencial aqui, que vai ser um pouquinho mais fácil. Por exemplo, aqui não vai ter... pode ser sim, ó. Por exemplo, você tem uma laje para o sanitário, só que é a mesma laje que está compartilhada com a despensa e a área de serviço e lavanderia. Você fez tudo isso daí numa mesma laje. Qual que vocês adotariam? 2 ou 1,5? 2, óbvio. Pega o mais crítico entre os dois aí, ok? Bom, então a gente vai considerar como carga variável nossa aí o nosso Qzinho, que vai ser 2,5, que aí eu adotei para o nosso escritório. O meu peso total, então, vai ser a soma do meu peso permanente mais o meu peso variável. 3,5 mais 2,5 vai dar 6 para todas as minhas lajes. O meu lambda aí, que a gente calculou anteriormente, né, que é o Ly sobre Lx, para a laje L1 ele vai ser 1,65, para L2 1,35 e para L3 1,19.
Então agora vamos para a nossa tabela de lajes obter os coeficientes. Só que antes aqui, ó, eu fiz uma análise muito importante. Por exemplo, na minha laje L1, aqui eu coloquei o LX e o LY em metros, só para a gente poder calcular o lambda. Eu fiz uma análise do seguinte, a minha laje L1, ela está com a borda LX engastada, uma das bordas LX engastada. Bom, então aqui ó, nós vamos ter quais coeficientes na laje L1? Olha, da LX, na borda apoiada, eu vou ter o meu NiY, e na minha borda engastada, o meu N'Y. Então, ó, percebam, o Y é associado ao LX. E na minha LY, eu tenho duas bordas apoiadas. Então, eu só vou ter o que? O meu NiX, pois está associado com a minha borda LY. Então, ó, percebam, eu vou ter NY, N'Y, da borda apoiada, da borda engastada do LX, e NX, que são das minhas bordas apoiadas LY. Para minha laje L2, como seria então para minha laje L2? As duas bordas da L2 estão engastadas, ok? E elas são duas bordas da minha borda LY, ok? Então, nós vamos ter N'X e N'X aqui. E as minhas duas bordas LX estão apoiadas. Então, nós vamos ter só N'Y e N'Y. Então, eu só vou ter N'Y e N'X, ok? Na minha laje L3, eu vou ter que uma borda do LY está engastada, a outra está apoiada. Então, eu vou ter N'X e N'X. E as minhas duas bordas do LX estão apoiadas, então eu só vou ter N'Y. Ok? Então, eu vou ter N'X e N'X e N'Y. Tudo bem? Como que a gente obtém esses coeficientes? Agora, nós vamos lá para a nossa tabela de lajes. Na minha tabela de lajes, aqui ó, estou reações de apoio em lajes com carga uniforme. A nossa laje L1 é qual tipo? Vamos então voltar para o nosso tipo da laje L1. Nossa laje L1, estou na outra tabela aqui. A minha laje L1 ela é do tipo 2A, ok? Percebam, tipo 2A. Se ela é do tipo 2A, então vou na minha tabela de lajes aqui. Ó, já estou aqui nela, ó, 2A. 2A eu vou ter realmente, ó, Nx, Ny e N'Y. Bom, qual que é meu lambda? O meu lambda aí da minha laje L1, ele é qual valor? Só vamos aí ver qual que é o valor do lambda. Ele é 1,65, percebam? Ele é 1,65 aqui. Tudo bem? Ó, 1,65. Bom, então agora, se eu for aqui no meu lambda 1,65, ó, percebam, aqui é meu lambda. E aqui é o meu tipo de laje. Lambda 1,65 eu tenho? Tenho, tá aqui, ó. Ok? Então agora eu vou pegar os valores do meu tipo de laje, que é o 2A, do Nx, do Ny e do meu N'Y. Bom, meu Nx então vai ser 2,93, o meu Ny vai ser 2,96 e o meu N'Y vai ser 4,33. Esses valores aqui obtidos já da minha tabela de lajes. Então, ó, nós vamos ter 2,93 para o Nx. N'X não tem para essa laje. Meu Ny é 2,96 e meu N'Y é 4,33. Para a laje L2, para a minha laje L2, qual que é o tipo dela? Ela é tipo 4B. Então, vamos aí na nossa tabela de lajes para o tipo 4B. 4B eu só vou ter N'X e Ny. Então, 4B, qual que é o meu lambda? O meu lambda para essa laje é 1,35, ok? Então, vamos lá. 1,35 está aqui, ok? Percebam? E para a minha laje 4B, qual que é o meu N'X? É 3,93 e o meu Ny é 1,44, ok? Então, percebam, eu não vou ter Nx, o meu N'X é 3,93 e o meu Ny é 1,44 e o meu N'Y eu também não vou ter. Agora, vamos para a nossa última laje, que é a minha laje 2B. A laje 2B aqui, vamos lá, laje 2B está aqui para cima, pelo jeito. Laje 2B, ela vai ter Nx, N'X e Ny. Qual que é o lambda da minha laje 2B? É 1,19, ok? Então, vamos lá. 1,19, ok. Ixi, não tenho. E agora? Eu tenho 1,20
e eu tenho 1,15. Tem os valores. 1,19 não tem. Para isso, pessoal, a gente vai ter que fazer um processo que chama de interpolação linear. No caso do NY aqui, ó, se para 1,15 é 1,83 e para 1,2 é 1,83, para 1,19 vai ser 1,83. Então, esse daqui, ó, no caso do meu NY, ele é 1,83. Mas já para o caso do meu NX, não, ele não vai ser, porque ele é 2,95 para 1,15 e 3,01 para 1,20. Para 1,19 vai ser, sei lá, entre 2,95 e 3,01. E aqui para o meu N'X também não, né? Porque ele é 4,32 para 1,15 e 4,41. Para 1,20 para 1,19 vai estar entre esses dois valores. Claro, mais próximo do 3,01 e mais próximo do que o 4,41 aqui, certo? Então, como que a gente faz isso? Tem dois processos. Eu gosto do último, pois a gente consegue fazer aí uma função interpoladora. Então, por exemplo, aqui eu peguei um exemplo do meu NX aí para a nossa última laje. Então, ó, se eu for pegar alguns valores da minha tabela aqui, ó, quando eu tenho lambda 1,15, eu tenho o meu NX 2,95. E quando o meu lambda é 1,20, o meu NX é 3,01. Então, percebam aqui, ó, que eu fiz o seguinte, ó, quando ele é 1,15 é 2,95. E quando ele é 1,20 ele é 3,01, um pouquinho maior, né, essa distância. Então, se eu pegar e ligar o 2,95 com 3,01 por uma reta, que é o que a gente chama de interpolação linear, a gente vai ter aqui um retângulo, um triângulo, aliás, né? Um triângulo com base 0,05, né? Com base 0,05. E altura de 3,01 menos 2,95. Eu quero a alturinha aqui para 1,19. Então, eu vou fazer a semelhança desse triângulo com um triângulo maior. Então, ó, esse H, que é essa alturinha, está para qual base? 0,04. Assim como qual que é essa altura aqui? Vai ser 3,01, que é tudo isso, menos 2,95, está para 0,05. Calcula essa alturinha aí por semelhança de triângulos, isso daqui vai dar 0,048. Então, qual que vai ser meu NX? Vai ser 2,95 mais o meu H. Então, o meu NX vai ser 2,95 mais 0,048, que vai dar 2,998 de valor de NX. Então, ó, percebam, NX é 2,998. Agora, se eu for fazer por uma equação da reta, eu gosto desse, pois eu consigo fazer isso no Excel. Eu vou demonstrar como que eu crio essa função aí interpoladora para vocês. Eu estou com a mesma figura. Então, ó, meu lambda é 1,15 e a alturinha é 2,95. Depois, meu lambda é 1,2 e minha alturinha é 3,01. Aí, ó, eu vou pegar qual que é a tangente dessa reta aqui, ó, dessa reta. Tangente dessa reta, ou coeficiente angular, que a gente chama, vai ser o quê? 3,01 menos 2,95, que é cateto oposto, sobre 1,2 menos 1,15, que é o meu cateto adjacente. Então, isso daqui vai dar 1,2. Aplicando aí a fórmula da geometria analítica, que é o famoso ioiô michixô, certo? Que é a equação da reta, y menos y0 igual ao meu coeficiente angular m vezes x menos x0. E eu pegando o meu ponto inicial, meu y é 2,95 e meu x é 1,15. Então, nós vamos ter y menos 2,95 é igual ao meu m, que é o que eu calculei aí como meu coeficiente angular, vezes x menos o meu x0, que é o meu x inicial, 1,15. Se eu pego o meu x 1,19, que é o que eu quero achar aqui, eu vou achar o meu y. Então, ó, com o meu x 1,19, eu acho que meu y é 2,998, que é o meu NX. Por que eu gosto disso? Por um motivo, pessoal. Vou abrir aqui só um Excel, porque eu gosto de fazer uma função no Excel que chama função interpoladora. Então, só vou abrir aqui para vocês e eu vou efetuar como que eu faria essa interpolação diretamente no Excel. Então, aqui, ó, eu vou ter o que? Eu vou pegar o meu lambda, ok? Que é um parâmetro de interesse meu. E aqui eu vou ter o que? O meu ni, ok?
Esse vai ser o meu Ni, que é o que eu quero calcular aí para 1,19. E eu vou ter meu coeficiente angular, que é o meu coeficiente M. Bom, então eu só vou fechar aqui a tabela e eu vou demonstrar para vocês como criar essa função interpoladora. Vou criar aí todas as bordinhas e nós vamos programar ele. Bom, eu tenho dois valores, né? Eu tenho o meu lambda aqui, só vou pegar os valores aqui da tabela, né? 1,15 e 1,2, então vai ser 1,15 e aqui vai ser 1,2. Eu quero calcular para 1,19, mas não vou colocar ele ainda, mas esse vai ser o valor que eu quero sempre calcular no meio, entre os dois valores. O meu Ni, ele vai ser para 1,15, 2,95, e para 1,2 ele vai ser 3,01, ok? Meu M, ele vai ser o que sempre? Ele vai ser o meu Ni maior menos o meu Ni menor sobre o meu lambda maior, opa, só vou fechar aqui que está faltando, sobre o meu lambda maior menos o meu lambda menor, ok? Então, ó, tá percebendo? Calculou, nosso M deu 1,2 mesmo, igualzinho deu no nosso exercício. Bom, o meu Ni, ele vai ser igual ao quê? Vamos voltar aqui na nossa equação. Ó, meu Y ele vai ser M vezes x menos o meu x0 mais o meu Ni zero. Então, ó, ele vai ser o quê? Ó? Ele vai ser M, que a gente calculou aqui, vezes o meu x, que é o que eu quero calcular, menos o meu x0, que é o meu lambda inicial, mais o valor do meu Nix inicial. Então, ó, agora, se eu colocar meu lambda 1,19 aqui, ó, dá 2,998. Por que eu faço isso? Porque para o próximo, então aqui a gente fez na raça, né? Então, nós fizemos aqui na raça e a gente calculou aqui o nosso Nix 2,998. Para o nosso Ni' x, percebam, vamos ver o nosso Ni' x como que ele está funcionando. Para 1,15 ele é 4,32, para o meu lambda 1,2 é 4,41. Eu vou ter que interpolar para 1,19, ok? Então aqui eu só coloco os valores no meu interpolador. Então, ó, por exemplo, bom, meu lambda ele vai ser 1,15 mesmo, o outro lambda é 1,2 e eu quero achar para 1,19, que é o nosso lambda de interesse. Agora, o meu Ni para 1,15 ele é 4,32. O meu Ni para o 1,20 ele é 4,41. Então, para o 1,19 ele vai ser 4,392, ok? Então, aqui, ó, para 1,19 ele vai ser 4,392, já programado. Não preciso nem pensar mais aí na programação aí dos cálculos que eu tenho que fazer para fazer esses coeficientes aí. Se eu já tenho esse Excel programadinho, eu já tenho aí uma função que eu chamo de interpolador linear. A gente vai precisar disso daí também lá para reações dos momentos fletores. Por isso que eu já estou fazendo aí a programação para vocês, porque daí vocês vão sempre ter um intervalinho de lambda e vocês vão pegar aí os valores dos coeficientes só modificando. Quer ver como eu gosto de testar também para ver se dá certo para o meu Ni y. Apesar que o meu Ni y ele é igual, né? Ó, é 1,83 e 1,83. Mas vamos fazer, quer ver? Ele vai dar certo, porque o M vai dar 0. Quer ver? Ó? Ele é 1,83 para o 1,15 e 1,83 para o 1,2. Olha lá, para o meu lambda igual a 1,19 também vai dar 1,83. Ok? Tudo bem? Bom, então vamos só dar prosseguimento aí. Beleza, então agora eu tenho todos os meus coeficientes, eu consigo calcular as minhas reações de apoio. Como que é a minha reação de apoio? Ela vai ser Ni vezes o meu P vezes o meu Lx sobre 10. Só que a gente tem que tomar cuidado que o meu Lx tem que ser tomado aqui em metros, pois esse P está em kN por metro quadrado, ok? Então, ó, eu peguei só como exemplo aqui da minha laje L1, meu Rx. Bom, o meu Ni para o meu Rx é o meu Nix, que é 2,93. O meu P, ele é 6. Então, percebam, o meu P é 6.
O meu LX para a laje L1 é 3,12, ok? 3,12. E isso tudo dividido por 10. Calculando isso, isso daqui vai dar 5,485. Efetuando os mesmos cálculos agora aqui para a minha laje L1, só modificando o meu NI y e o meu NI'Y aqui, pois o meu P e o LX é o mesmo aqui para a laje L1, a gente vai obter esses valores aqui, ó, de 5,541 para o RY e 8,106 para o meu R'Y. Para a minha laje L2, o que vai modificar no cálculo? Primeiro, os coeficientes, né? NI'X e NI'Y, e o LX. O LX é diferente aqui para a laje L2, ele é 2,76. Efetuando os cálculos, a gente vai obter esses valores de reação de apoio. E para a minha laje L3, o que modifica aqui também é o meu LX, que ele é 3,12. 3,12 e os valores de coeficiente modificado, a gente também calcula esses valores de reações de apoio. Bom, e daí efetuando isso, a gente calculou todas as reações de apoio da laje com o auxílio das tabelas. Bom, pessoal, a aula de hoje aí era basicamente isso. Hoje a atividade eu vou pedir para vocês fazerem exatamente esse passo a passo do pré-dimensionamento. Quem tiver dúvidas, podem perguntar para mim e depois a gente se fala aí, ok? Certo? Valeu, obrigado.